com a sua Bíblia, abra, por favor, no último livro, do livro sagrado, Apocalipse, capítulo 2, versículos 9 e 10. Apocalipse, capítulo 2, versículos 9 e 10. O tema do nosso estudo nesta manhã: Deus está no controle. Você pode falar isso mais uma vez comigo? Deus está no controle. Vamos falar mais forte para sair na gravação. Deus está no controle. Você crê nisso? Amém. Eu creio também. Então, Apocalipse, capítulo 2, versículos 9 e 10. Que diz assim: olha só, é uma das 7 cartas, às igrejas da Ásia, ao qual o apóstolo João ele recebeu da parte do Senhor. E a carta à igreja em Esmirna, olha só o que o Senhor falou para o anjo da igreja, que era o pastor. Diz assim: conheço a tua tribulação, no versículo 9, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e que não são. E eles são antes o que, pastor Marcelo? Eles são templos de Satanás, antes sinagoga de Satanás. Aí ele diz no versículo 10: não temas. Pastor Marcelo, eu ando assustado com tudo que eu estou vendo, com os terremotos, com a justiça injusta, juízes bandidos, corruptos que governam o país, falam injustiça. Aí o Senhor vem e diz assim: olha, não temas as coisas que tens de sofrer. Por quê? Porque o adversário, o mentiroso, o maligno, chamado diabo, está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem expostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Então ele diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa palavra abençoe a cada coração. Vamos então orar. Vamos pedir a Deus revelação nesta manhã, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai bendito, mais uma vez louvamos e engrandecemos ao teu nome, Pai. E mais uma vez para nós é motivo de alegria ao estarmos aqui na igreja numa manhã de um domingo de carnaval, Senhor. Isso é uma maravilha, uma bênção. Mostra a obra que tu fizeste em nós. Talvez alguns que estão aqui, Pai, alguns anos atrás, nessa hora estariam bêbados, estariam perdidos, acordando ao lado de um homem e de uma mulher que mal conheciam, Senhor. Mas hoje nós estamos livres, nós estamos dentro da tua casa, estamos te adorando com as nossas famílias, exaltando ao teu nome. Então, obrigado, Pai, por essa oportunidade. Agora fala aos nossos corações através dessa palavra, para que quando sairmos daqui, saímos verdadeiramente transformados para a glória do teu nome. Fala-nos segundo o teu querer e tua vontade, no nome de Jesus, para o teu louvor. E a igreja de Cristo, igreja abençoada em Deus, diga amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus, que bom que você veio essa manhã à igreja, passar esses breves minutos aqui comigo, com a minha família, para nós ouvirmos uma palavra, um recado que eu espero que seja bem pastoral, um recado que realmente fale aquilo que eu e você estamos vivendo, estamos passando. Porque quando a gente pensa no livro do Apocalipse, a gente pensa sobre os últimos tempos, Existem profecias no livro do Apocalipse que já aconteceram, outras que estão acontecendo agora, e mais à frente teremos outras que irão se cumprir. Primeiro eu começo, de repente, não para você que está aqui, mas aqueles que estão me assistindo nos nossos vídeos que eu e você vamos compartilhar na internet, nas nossas redes sociais, ou no YouTube, O YouTube é maravilhoso, a internet é maravilhosa para quem não pode ir à igreja, ou por exemplo nessas épocas de carnaval, enfim, você quer estudar um pregador, você quer
quer ver uma mensagem aqui da sua igreja, ou você quer assistir um pregador como Hernandes Dias Lopes, que eu não posso ir lá na igreja dele, ou Augusto Nicodemos, né, pregadores que estudam realmente a palavra, que vale a pena você assistir. Então, são homens que eu vou lá, coloco as mensagens, você pode assistir também, Hernandes Dias Lopes, ao reverendo Augusto Nicodemos, e aí a internet é uma maravilha que você chega lá e você aprende com esses homens, como eu aprendo, né? E você pode estar como a Liliane, às vezes vai para o Rio, a gente sai dos Estados Unidos, e como é o que a gente pode fazer lá, ou em qualquer lugar que você estiver, você pode assistir o culto da sua igreja. Mas isso não pode trocar a nossa comunhão aqui. O problema é que hoje existe um grupo aí fora e que diz assim: não precisa mais congregar, porque Deus não habita em templos feitos por mãos. E eu pergunto para você, isso é verdade ou não é? É verdade ou não é? É. Quando Jesus Cristo voltar a buscar a sua igreja, esse prédio aqui vai subir, gente? Não, quem vai subir? Nós. Né? Se a gente sair daqui amanhã e ali para a casa da Tatiana e do Rafael, vamos fazer uma célula ali, casal, vamos. Se a gente for para lá, a igreja passa a ser lá. Aquele lugar ali é a igreja do céu, porque igreja é onde eu e você estamos reunidos. Ali é a igreja, onde eu e você. Se a gente se reunir num ônibus, a igreja é um ônibus. Mas o que acontece? Existe muita gente que está dizendo que essa história de igreja não existe mais. Pastor, quem é o pastor? Pastor é o marido, é o sacerdote. Porque igreja hoje é um lugar onde apenas os homens enchem o bolso de dinheiro. Sim, pastor Marcelo, existem lugares realmente que nós sabemos que é isso. Não são pessoas como o Robson que são pastoreadas, são pastoreadas os bolsos dos homens que estão à frente daqueles lugares chamados de igreja. Isso não é de hoje não, isso já vem, né? Onde tem religião, tem nego com o olho para cima, em cima de dinheiro. Qualquer religião que seja do evangélico, crente, ao católico, ao macumbeiro, ao maçom, ao islamismo, seja lá o que for. Onde tem religião, tem alguém ali, com o olho grande em cima do dinheiro. Isso em qualquer um. Aí o que o cara fala com isso? Não, você não precisa ir para a igreja, você pode ficar assistindo aqui e patrocinando o meu canal, como nós conhecemos um muito famoso aí. Essa igreja aqui é uma igreja pequenina, não arrecadamos muito dinheiro. Então, na verdade, é muito mais fácil você ir na internet, contratar uma empresa para que essa empresa te ajude a impulsionar isso. Se eu tiver 100.000 pessoas no meu canal que façam um pix de R$10 por mês, quanto é que eu ganho, José, no mês? Você é minha principal dizimista financeira aqui, eu vou passar a te dar dinheiro. Porque você imagina, se eu ganho R$10 e eu tenho 100.000 pessoas no meu canal, é só você fazer a conta. Em um mês eu ganho quanto? R$1 milhão só com a ajuda das pessoas, fora a monetização do canal. Então é muito melhor, Rafael, em vez de eu ser pastor de uma igreja pequenina aqui no Jardim Flamboyant, em Cabo Frio, é muito melhor eu chegar lá e falar o que você quer ouvir e eu ganho só de ajuda R$1 milhão, fora a monetização do meu canal. Então você percebe, por isso que o cara vai lá e fala: você não precisa de igreja, você não precisa de pastor, você não precisa dar dízimo, é só você ajudar o meu canal com R$10 que eu vou te ajudar. Sim, R$10 vezes 100.000, R$1 milhão, fora as visualizações do canal. Então essas pessoas dizem: não existe mais igreja física, como aqui essa sala aqui, essa loja que a gente aluga. Então você não precisa mais disso. O que você precisa? Você precisa só ter comunhão com o irmão e acabou. E você me ajuda com R$10 ou com quanto você puder. E o que eles querem falar com isso? Que a igreja não existe mais. A igreja
CNPJ. Não, tudo bem, a igreja CNPJ, eu repito, no dia em que Cristo voltar, o estatuto dessa igreja, a ata dessa igreja, o CNPJ dessa igreja não vai subir. Mas por que esse lugar, José, tem CNPJ? Porque a lei do homem diz que ela tem que ter. Então, a Bíblia fala que nós temos que ser o que, José? Nós temos que ser obediente às leis de quem? Dos homens. A lei dos homens. Então, por exemplo, você dá dinheiro aqui, algumas pessoas semeiam no Pix, no meu próprio Pix pessoal. Algumas pessoas, eu estou lutando com o Itaú para conseguir fazer o da empresa. Fomos essa semana lá no Itaú. Eles nem sabem por que eu não consigo botar o aplicativo no celular da empresa, da igreja, para você ter uma ideia. Eu vou lá, eu não estou conseguindo botar. Por quê? Eu falei, mas é isso que eu vim lhe perguntar. Por quê? Por quê? A pessoa vira para mim e fala assim, mas você não tem o aplicativo da igreja? Você falou, não. Aí o funcionário fala assim para mim, por quê? Aí eu olho, eu estou te perguntando a mesma coisa, por quê? Entendeu? Então, isso é necessário. Por quê? Porque a lei do homem, ela determina. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar ao próprio livro do Apocalipse, que são 7 cartas, as 7 igrejas e as 7 pastores, que eram, gente, as denominações da época. Eram as denominações, eram onde as pessoas se reuniam. A igreja de Esmirna, a igreja de Tiatira, a igreja de Filadélfia, a igreja de eram 7. Se fosse hoje, era a igreja Graça e Adoração, a igreja metodista, a igreja presbiteriana, a igreja batista, a igreja Assembleia de Deus. Seria as cartas a mesma coisa. E como Deus desceu o pau naquelas igrejas há 2000 anos atrás, ele ia descer o pau hoje na Graça e Adoração, na batista, na metodista, na Assembleia de Deus, onde fosse. Por quê? Porque onde está o homem tem o quê? Imperfeição. Onde está o homem tem imperfeição. Se você olhar para essa igreja aqui, no homem, a mim, pastora, você vai ver imperfeição. Eu vou sair daqui e vou ali para a Assembleia. Não tem uma boa notícia para você não. O pastor da Assembleia ali é show de bola, mas ele também é cheio de problemas, cheio de defeitos. É verdade ou não é verdade? É verdade. Por quê? Porque onde está o homem, aí está a imperfeição. E o que é interessante, depois você vê em casa, que você lendo as cartas, você vai ver que cada igreja ela tinha uma qualidade e um problema, e um defeito. Você vai ver as características ali daquelas igrejas. Essa aí, por exemplo, de Esmirna, você vê que ele fala, ao anjo da igreja, Apocalipse 3:8, ao anjo da igreja em Esmirna ele manda João escrever, estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver, conheço a tua tribulação. Então, o que Deus estava falando para a sua igreja? Eu sei o que você passa. Porque qual é o sentimento que às vezes nós temos quando estamos até dentro da igreja? A igreja aqui, a igreja. Você vem aqui, congrega comigo, tenho sido seu pastor. Qual é a sensação que às vezes nós temos? Poxa, eu estou dentro da igreja e as coisas não funcionam. Eu estou dentro da igreja e as coisas não andam. Eu estou dentro da igreja. Gente, nós nem começamos a grande tribulação, e é uma coisa que eu falo até com pastores conhecidos meus. Você vê a luta aqui do nosso ministério Graça e Adoração depois da pandemia. Você viu quantas pessoas ficaram para trás, e isso não apenas aqui. E não começou ainda a tribulação. Imagina quando começar. Imagina quando começar a perseguição. E a perseguição é complicada. Por exemplo, como você vai olhar dentro da minha casa? Meu filho se chama Gileade, um nome israelita que significa cura.
assim, me dá o seu documento. Aí ela diz, Rebeca, você é o quê? Não, eu gosto de ver a Anitta. Que misericórdia. Né? Como que alguém que tem o nome de Rebeca gosta de ver a Anitta? Não tem como. Então você já descobre logo que é cristão. Você já descobre logo que é de Deus. Então, acho que alguém falou mais Big Brother, ela gosta. Então, Senhor, liberta desse demônio, Senhor, liberta desse capeta. Estou conseguindo, né? Então, liberta disso, Senhor. Fala, minha filha é cristã, não gosta dessas coisas. Né? Então, mas é verdade. Então, aqui não mudou não, né? Então, gosta de uma novela. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Deus, Ele mostrando as coisas que vão acontecer. Então, repito, você pode estar aqui na igreja falando, pastor, eu estou aqui na igreja, né? E olha as dificuldades que eu tenho atravessado. Sim, mas eu também. Nós passamos. Eu não quero ser aqui porta-voz ou portador de notícias difíceis, mas gente, vai ser daí para pior. Você está achando que é brincadeira? Ser cristão vai ser só a festa da primavera ou a nossa noite de caldos aqui no inverno, como a gente faz todo ano? Então você acha que vai ser só isso? Não, mas ser cristão é muito mais. Mas você vê que Jesus, ele falou ali através de João, volta o versículo para a gente. É esse aí mesmo. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Essa pobreza aqui, ele está falando a respeito de problemas, não é falta apenas de dinheiro. Você vê que ele diz assim em seguida, mas tu és rico. Quem aqui nunca conheceu alguém que tem uma boa condição financeira, somente na escola? Tu lembra da escola, quando você tinha um coleguinha na sua sala que era um pouquinho mais abastado, que o pai tinha um dinheiro a mais? Como é que ele se sentia? Com a lancheira, com o tênis, com o que for. Chegava lá, ele se sentia maior. Por quê? Porque ele trabalhava para ter aquilo ali. Não, mas o pai dele era o quê? Rico. Ou quase. Então, ele vivia como alguém que era filho de alguém que tinha. Exatamente isso aqui foi o que Jesus quis dizer àquela igreja. Eu sei o que você tem passado. Eu sei qual é o momento difícil que está na sua mente e nos seus caminhos. Que você tem se sentido até pobre, mas tu és rico. Por que, amado? Quem é rico? É o nosso Pai. Amém. Quem tem a provisão? É o nosso Pai. Quem tem a solução? É o nosso Pai. Então nós temos que viver da maneira que o nosso Pai é. Então ele falou, eu conheço a tua pobreza, mas eu sei que tu és rico. E a blasfêmia daqueles que a si mesmo se declaram de Deus e que não são. Quantos nós conhecemos assim? Essa semana mesmo, nós vimos aí uma mulher que quando ela se declarou cristã, ela entrou para a Igreja Universal, ela era uma modelo que se prostituía, ela fez Big Brother, ou Casa dos Artistas, sei lá, ela fez essas coisas todas, né? Depois ela disse que ia virar missionária, que deu não sei quantos milhões para a Igreja Universal. Essa semana entrou novamente na prostituição, naquele negócio de OnlyFans, algo assim. Ela virou uma comissão de dinheiro. Deus mudou a minha vida, mas hoje sou eu e Deus. Aí voltou para a prostituição. Gente, a Bíblia fala deles. Aqueles que se declaram judeus, aqueles que se declaram do Senhor e que não são. Na verdade, eles são templos de Satanás. Eles são sinagoga de Satanás. Olha só o Senhor falando, né?
se nós fôssemos colocar os nossos olhos nas pessoas que nos pastorearam, nas pessoas que cuidaram de nós, quem sabe até a mim mesmo, se nós fôssemos colocar os olhos em tudo isso, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui, a começar de mim, e você não estaria aqui por causa de mim. Porque a Bíblia fala que há o quê? Imperfeição. Imperfeição onde o homem ele está. Agora, eu quero me apegar, antes da gente encerrar a mensagem, no cuidado de Deus, já que o tema de hoje foi Deus está no controle. É quando a gente vê a primeira frase desse versículo 9. É quando a gente lê assim: conheço a tua tribulação. Isso mostra o controle total de Deus em nossas vidas. Amém. Aí outra coisa, como Ele nos ama. Apesar de não estar na Bíblia, o que eu acredito vai ser quando chegar aquele grande dia, Liliane, e a gente for chamado na onipotência, na onisciência de Deus, e Deus dirá para mim, para a Liliane, para o Marcelo, para o Rafael, para todos nós que estamos aqui, e Deus mostrar, eu imagino, a nossa vida e dizer assim: você não precisava ter sofrido nada disso. Se você tivesse confiado mais um pouquinho, se você tivesse esperado mais um pouquinho, eu sei que para nós é complicado esse negócio de esperar, né, gente? Esperar é muito chato. Ontem eu estava vendo um vídeo na internet, daquele cara que faz vídeos sobre os anos 80, 90, e o vídeo dele estava mostrando as filas que nós enfrentávamos nos anos 80, nos anos 90. Era a fila do orelhão, alguém ligava no dia de chuva, no patrão, né? Tinha que ficar naquela fila lá, aí lá no Rio, na Praça 15, ficavam os caras vendendo a ficha, batendo assim as fichas. Alguém lembra disso? Ficava, aí ficava lá, batendo aquelas fichinhas, aí você colocava, se ligasse, então quando surgiu o celular, você falava: alô, Prá, tudo bem, Prá? Já foi, Prá? Acabava, não era assim? E o cartão, segura, demônio, segura o cartão, 30, 29, 28, 25. Já estava em 12. Quando você comprou um celular pré-pago e você pegou o cartão e quis colocar dentro do celular, né? Fez isso, fez. Né? Aí falando das filas, a fila do banco, a fila para ir numa repartição, a fila no mercado, a fila onde ele trabalhou, no crediário da loja. Você chegava lá, vou fazer o crediário das Casas Bahia, que até os Mamonas Assassinas cantaram a música. Vou lá fazer o crediário das Casas Bahia, né? Tudo era fila, tudo era espera. Vai hoje lá no consultório do teu médico, aí você chega lá, dá o cartãozinho do seu plano, aí a secretária pega, pode aguardar. Você já vira assim? Já vai, já. Ainda bem que hoje tem o celular, porque você estava vendo aquelas revistas Vogue, aquelas que eu ficava olhando assim, porque, né? Mas esperar é terrível. E na vida espiritual, às vezes, nós passamos por isso, né? Quando a gente fala assim, tem que esperar. Gente, esperar é chato demais. É chato. Mas nós temos que compreender que Ele conhece a nossa tribulação. Ele sabe o momento que você está passando. Muita gente não entende. Muita gente não te entende. Mas Deus te entende. E Deus me entende. Amém. Amém. E ele chega a dizer no versículo 10: não temas as coisas que tens de sofrer. O diabo são os problemas aí. O diabo são as dificuldades, as mentiras que se levantam às vezes em nossas vidas e que às vezes nos prendem as nossas emoções, tenta prender até a nossa fé, tenta prender a nossa confiança. A primeira coisa que ele começa a dizer, que a palavra não é verdade, né? As pessoas colocam, eu sempre digo, gente, olha, até para você ficar atento quanto a isso. Eu vi ontem uma postagem no Facebook de um jovem que eu tenho um carinho muito grande, alguns anos atrás, foi membro aqui da nossa igreja, né? E colocou lá: a culpa de tudo
se vivendo é de Jesus, mas ele chamou de GG. Ele botou GE. Aí botou guerra, aí botou uma foto, Jesus dormindo. Aí botou uma outra coisa, terremoto, Jesus dormindo. Aí colocou fome, Jesus dormindo. Aí botou um desenho do carnaval, aí botou assim, GG acordou. Qual é o negócio de fazer essas blasfêmias do carnaval, né? Com a imagem de Cristo. Aí ele botou, aí começou a falar um monte de asneira, um monte de blasfêmia, colocando lá. Eu já disse, gente, olha só. A culpa de tudo que nós vivemos hoje é do homem. Deus colocou o homem aonde? Você lembra? No jardim. Deus colocou o homem no paraíso e falou: no dia em que você tocar nisso aqui, você vai perder tudo isso. Então você vai conhecer a fome, a velhice, a doença, a morte. Você vai perder comunhão comigo. Você vai perder o paraíso. Então você tem direito a tudo, mas não tocar, tu vai ver o que é fome, o que é peste, o que é demônio, o que é estupro. Porque o monstro estuprou a filhinha dentro de 27 dias. Aí a pessoa fala: onde está Deus? Deus estava lá no início do paraíso. Ele falou: homem, não faça isso. No dia que você fizer, você vai ver estupro, você vai ver guerra, você vai ver conflito, você vai ver fome, você vai ver tudo. Aí Deus falou: você pode usar tudo, usufruir de tudo. Aí o homem falou: não, é pouco. Eu quero tudo e quero também o que é de Deus. Olha aí a consequência. Olha a consequência que nós vemos aqui hoje. Olha a consequência. Aí Deus, ao contrário, Deus não é mau. Deus é bom. Porque ele poderia ter deixado a gente se ferrar. Não falou palavrão não. Ele poderia ter deixado, irmãos, a gente se ferrar. Ele poderia, ele não avisou, ele avisou ou não avisou? Avisou. Aí o que ele fez? Ele olhou, aí sim que é, Rafael, ele olhou para mim, para você e disse assim: eu sei que eu avisei, eu sei que eu falei, eles estão ficando doentes, eles entram em guerra, eles são estuprados, eles passam fome, eles passam dificuldade, bebezinho está morrendo, está um monte de coisa acontecendo. E o que Deus falou? Eu não vou deixar isso acontecer. Eu vou me fazer homem e eu vou pagar a dívida que era deles. Mas como eu não posso mentir, é claro que parte da humanidade, a maior parte dela, vai sofrer tudo isso e vai para o inferno. Mas existe lá um grupo que é meu. Amém. Glória a Deus. Um povo que é meu, que me arrepiei agora. Um povo que é meu, olha lá, estou arrepiado mesmo. Um povo que é meu, que eu formei para o meu louvor. Então Deus, ele não é injusto, ele é bom, ele é maravilhoso. Todos nós estamos destinados ao inferno, mas ele separou alguns para ele. E essa é a maior vitória da minha vida e da sua vida. Que nós fazemos parte desses que ele salvou, desses que ele libertou, desses que ele abençoou. E ele falou: você vai ter uma tribulação de 10 dias. Eu não sei, esses 10 dias, qual é o tempo na sua vida? Pode ser 10 meses, quizás 10 anos, pode ser 10 dias literalmente, pode ser uma semana, 5 meses, 6 meses. Eu não sei há quanto tempo tem sido a tribulação, mas uma coisa eu compreendo ali, é que a tribulação tem dia para começar e dia para terminar. Porque ele falou: será de 10 dias, né? Mas eu repito, eu não sei esses 10 dias o quanto é na sua vida, mas ele começa e ele termina. E depois o tremendo, deixa eu até abrir aqui um parênteses aqui, que as pessoas falam assim, diaconisa Niló, eles usam para ameaçar, né? Eu falei agora do amor de Deus: se você for fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. Não é isso que o versículo fala. Gente, entenda a língua portuguesa. Isso aqui é uma linguagem antiga, é uma linguagem rebuscada. Esse negócio de aquele ser não é o ser condicional. Não é se você for fiel até a morte. Se você não for, você não vai receber a coroa. Não é o que está escrito ali. Você pode ler comigo o texto. Olha só: não temas as coisas que tem que sofrer. O diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem expostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel, ele está mandando ser. Seja. Esse ser, presbítero Robson, não é se você
esse ser é uma ordem de Deus. Deus não é isso que a gente está lendo ali, gente? Por que as pessoas botam? Lá em Apocalipse 2:10 está dizendo assim: se você for fiel. Gente, não está escrito nada disso. Está escrito ali: seja fiel até a morte. É uma ordem de Deus, Robson. Seja fiel até a morte. E o que você vai receber? A coroa da vida. Amém. Amém. Você está vendo como é que as pessoas distorcem a Bíblia? Você está vendo só? Não, se você for fiel. Ela fala, aí eu pergunto, Liliane, onde é que está escrito isso? Não, e a pessoa me diz assim, Liliane, está escrito lá em Apocalipse 2:10. Eu falo, na tua Bíblia. Porque na minha está dizendo, seja fiel. É um imperativo, está vendo só? Ponto, seja fiel até a morte, e eu vou lhe dar a coroa da vida. Deus ali não botou uma condição, Ele determinou. Amém. Ele falou, seja fiel. Quem aqui é fiel? Diga amém. Glória a Deus. Você está aqui na igreja. Então você está sendo fiel. Amém. Seja fiel até a morte, tá? Tirei a coroa da vida. E eu termino com Jeremias 39:17-18. Eu espero que você receba essa palavra com todo o seu coração. A ti, porém, eu livrarei naquele dia. Amém. A ti eu livrarei naquele dia. Quem está esperando aqui um milagre, diga amém. Amém. A ti eu livrarei naquele dia, diz o Senhor. Não serás entregue nas mãos dos problemas aqui que você tem. Amém. Dos homens aqui tens. Por isso que Deus está no controle. É o tema da mensagem. Deus está no controle. Não seremos entregues nas mãos ou nos problemas a quem nós tememos. Versículo 18. E ele diz assim: certamente te salvarei. Eu aguardo essa palavra. Certamente te salvarei. Não cairás a espada, porque a tua vida é como um tesouro de guerra. A tua vida é como um despojo. Eu já ensinei isso aqui. Quando a Bíblia fala de despojo, significa um exército invade uma outra terra, uma outra nação, e quando ela subjuga aquela nação, quando ela vence a guerra, o tesouro daquela nação passa a pertencer àquela que dominou. Então é exatamente isso aqui que o Senhor está falando. A tua vida é um tesouro de guerra. Amém. É um tesouro de guerra para Deus. O Senhor venceu a guerra para estar no controle da tua vida. Por isso que nós somos um despojo. Eu e você podemos não valer muita coisa para alguém lá fora. Para alguém que você ama, para alguém que você amou. Talvez você ou eu não valha muita coisa. Mas Deus vê a mim e você como tesouro de guerra. Ele falou, amém, gente? Amém. Assim, né? Então Deus, Ele nos vê como tesouro de guerra. Por quê, pastor? Por que eu sou um despojo? Por que eu sou um diamante na mão de Deus? Olha que maravilha! Simplesmente porque confiaste em mim. Amém. Só por isso, pastor? Só por isso. Deus está no controle da minha vida e da tua vida só porque nós confiamos nele. Ele falou, porquanto confiaste em mim. E eu digo, amado, eu não sei com que temor você entrou aqui essa manhã na igreja, se você está com algum problema de enfermidade no seu corpo, se há algum problema na sua família. Eu vou dizer uma coisa, você só tem uma única opção: confiar em Deus. Amém. É a única opção que nós temos, continuar confiando em Deus. Amém. Cada dia, cada momento é uma oportunidade de Deus fazer algo novo, algo maravilhoso, algo tremendo. Deus não se esqueceu de nós.